Quando falamos de shounen em geral, uma das primeiras coisas que vem à mente são batalhas épicas, confrontos de vida ou morte que levam o espectador e leitor ao delírio, e que em muitos casos correspondem às expectativas. E com One Piece não é diferente. Porém, todavia, contudo e entretanto, existem combates que, bom, até então só existem na nossa imaginação e também na imaginação de Eiichiro Oda. Hoje nós vamos falar das melhores lutas de One Piece que já aconteceram nesse universo, mas nós não vimos. A verdade é que há muita coisa incrível nesse mundo que ainda não nos foi mostrado e essas fantásticas batalhas são algumas delas. Então bora dar uma conferida em todas elas e notar a curiosa e grande presença de Gold Roger e Shanks na lista. Vamos começar com o que talvez seja a mais clássica de todas, o confronto que culminou no incidente de God Valley. Gold Roger e Monkey D. Garp vs Rox de Shebeck, que eu carinhosamente costumo chamar de a batalha do DDD. Na minha opinião, essa luta pode até ser considerada a mais importante da obra, pelo menos ali da antiga geração. Em God Valley, a marinha precisou formar uma aliança temporária com a tripulação do Rei dos Piratas para derrotar os infames piratas Rox. Em seu relatório, como vemos no capítulo 907, Sengoku especifica que essa aliança foi a união de Garp com o Roger para derrotar o Shebeck, o pirata que almejava se tornar o rei do mundo e possui em sua tripulação 3 futuros Yonkou, Big Mom, Kaido e Barba Branca, sem contar o lendário Chique. E vamos lá, o incidente de God Valley aconteceu há 39 anos, o Garp tinha 39 anos e o Roger 35, ambos provavelmente em seus auges. O cenário dessa luta ainda é muito incerto. Edward Newgate enfrentou o herói da marinha ou o rei dos piratas? Será que ele se envolveu mesmo para defender o Shebeck? Como Kaido influenciou esse combate? Big Mom ajudou seu capitão após esse confronto se iniciar? Qual era a verdadeira força do Shebeck? Ele conseguiu segurar Garp e Roger juntos durante um tempo até a sua eventual morte. Além das proporções absolutamente épicas, esse incidente ainda esconde muitos segredos que todo mundo tá curioso para saber. Afinal de contas, a ilha de God Valley simplesmente sumiu do mapa. Garp e Sengoku vs Chique e o Leão Dourado. No volume 0, um especial de One Piece lançado com o filme Strong World, temos Chique chegando em Marejoa com o intuito de liberar Roger e lutar contra ele. Após derrotar vários marinheiros, o Leão Dourado é impedido de continuar seu massacre após a chegada da lendária dupla da marinha, Sengoku e Garp. Nesse confronto, metade de Marineford foi completamente destruída. Eu particularmente acredito que mesmo que fosse apenas um deles, ou o Garp ou o Sengoku, Chique teria sido igualmente interrompido da mesma forma, Mas mais uma vez, o cenário desse confronto é nebuloso. O Leão Dourado foi ao quartel-general da marinha possuído em fúria, transbordando ódio, pronto para arrebentar tudo que aparecesse à sua frente. Mas o obstáculo que se fez presente era simplesmente insuperável. O ex-integrante dos Piratas Rox pode não ter sido tão notório quanto seus antigos companheiros se comparar com Big Mom, Kaido, Barba Branca, que pelo amor de Deus, Mas mesmo assim deu trabalho para 2 lendários marinheiros. Lembrando que além da força de Garp, ele precisou lidar com a inteligência e estratégia de Sengoku, 2 gênios em combate. Então só o Oda sabe, a verdadeira força do Chique e o que aconteceu naquele fatídico dia. E não vem me falar que o Luffy pré-time skip solou o Chique lá com o Gomu Gomu Thor, não sei das quantas, que pelo amor de Deus, hein? Até o Zap apitou aqui de maluco. Foi mensagem do Oda, falando que não era nem pra eu ter mencionado isso nesse vídeo. Enfim, vamos seguir. Essa aqui muita gente não vai lembrar, mas me intriga até os dias de hoje. Shiryu da Chuva versus Magellan. Vocês subestimaram demais o Magellan. Essas foram as palavras de Shiryu para a tripulação do Barba Negra no capítulo 549. O fato que me perturba até hoje é que com apenas um golpe, Magellan teria matado toda a tripulação de Marshall the Teach e mudado o rumo da história, se não fosse pelo antídoto do Shiryu. Cada membro dos Piratas do Barba Negra deve sua vida ao espadachim mais sádico dessa história. Pra quem não se lembra, Shiryu foi preso em Impel Down só depois de perder uma luta contra o Magellan.
O espadachim era o antigo carcereiro-chefe da prisão, e embora os guardas de Impel Down tenham permissão para matar prisioneiros por razões de segurança, Shiryu abusou dessa autoridade, matando muitos marinheiros para seu próprio prazer. Dessa forma, ele foi confrontado por Magellan, que o derrotou e o aprisionou no nível 6 da prisão. Eu sei que a fins de comparação as outras batalhas aqui presentes vão ser muito mais épicas, né, com nomes ainda maiores, mas o cenário, as condições, o ambiente completamente fechado de Impel Down, a força monstruosa dos dois personagens, cara, pô, eu acho uma luta sensacional. Tudo coloca Shiryu versus Magellan como uma incrível batalha que provavelmente, e infelizmente, a gente nunca vai ver. Assim como o Shiryu da chuva usando Asuka e Suki no Mi, porque ele fica invisível, entendeu? Que piadinha boa, né? E já que a gente tá falando de confrontos épicos, esse, que é bem polêmico, talvez seja o que os leitores mais gostariam de ter visto. Shanks versus Dracula Mihawk. Já que a gente começou a falar do Ruivo, vale mencionar que ele vai ter algumas lutas presentes aqui na lista. E todos os itens relacionados a esse homem, cara, se resumem a apenas uma breve menção e um balão de fala. É bizarro, tá? É muito bizarro como Oda reservou o personagem até o confronto contra o Kid. E ainda o mantém guardado até o arco de Elbaf. Quem não tá empolgado pra ver esse cara em ação, meu amigo, já perdeu o coração. No capítulo 434, Barba Branca lembra das lendas contadas por aqueles que testemunharam o embate do Ruivo contra o Olhos de Gavião. Antes de perder o braço, Shanks e Mihawk possuíam uma rivalidade que resultou em batalhas lendárias que deixaram a Grand Line chocada. Através desses duelos de 1 contra 1, ambos construíram famas gigantescas ao redor de seus nomes. Então ver essa batalha entre esses dois, quando jovens, crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, se superando a cada confronto, seria incrível demais para nós leitores e muito assustador para qualquer outro personagem desse universo. Além disso, ver uma luta desse calibre com certeza nos daria mais argumentos para a famosa e velha discussão entre quem é mais forte, Shanks ou Mihawk? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Vamos levantar esse debate? Super saudável? Opa, tô engraçadinho hoje, hein? Pelo amor de Deus. Shanks versus Barba Negra. Como dito antes, no capítulo 434, o Shanks já teve duelos lendários contra o Mihawk, mas de todas as suas feridas, apenas uma ainda dói. Teach feriu Shanks em vários níveis, tanto físico quanto mental. A marca em seu rosto é uma constante lembrança de um cenário completamente misterioso para nós. Afinal, de todas as lutas dessa lista, essa é a única onde a curiosidade vai além do espetáculo e reside na resposta de uma pergunta. O que aconteceu nessa batalha para o Shanks ficar tão traumatizado? O próprio menciona que não estava distraído para levar esse golpe, mas a gente já viu o Barba Negra em ação e já viu o Shanks em ação. A diferença da força entre os dois já se provou descomunal, mas ainda há algum segredo no fundo da escuridão do Barba Negra que justifica todo esse cenário ter ocorrido da maneira que ocorreu. Shebeck no barrigão. E claro, não podemos esquecer do clássico Shanks vs Kaido. No capítulo 533 de One Piece, o maravilhoso que ninguém se importa Momonga recebe a informação de que Shanks engajou em um duelo contra o Kaido. Isso quando faltavam 29 horas para a execução do Ace em Marineford. O detalhe bizarro tá aqui. O Shanks não só chega intacto na guerra, como ele também chega em mais ou menos 33 horas, vindo do Novo Mundo, feito que coloca em voga a velocidade absurda que o Shanks pode navegar, e também questiona o tamanho do mundo de One Piece, que a gente sabe que é gigantesco. Eu sempre me pergunto o que diabos deve ter acontecido nesse encontro para ter terminado tão rápido, e essas reflexões me levaram a escrever esse vídeo de 2021, tá, sobre o tema. Então se você estiver curioso, cara, abre aí na outra aba também e checa lá depois, porque tem muita informação bacana e o resultado estimado é bem legal. Que é um leve spoiler, o Shanks é um monstro. E na última batalha desse vídeo, eu vou comentar sobre isso também. Falando em monstros, Aokiji versus Akainu. Durante 10 dias, os dois almirantes da marinha, as maiores potências militares do governo mundial, entraram em um combate absolutamente insano pelo título de almirante de frota. Simplesmente a Akuma no Mi de maior poder ofensivo, a do Magma, contra a Fruta do Frio, né? Que apesar de não ter um título tão maneiro, é muito poderosa. O vencedor desse confronto foi Sakazuki, e o saldo negativo
motivo para o Kid foi ter deixado a marinha e perdeu uma perna. A gente já falou de muitos Yonkous aqui e até mesmo de uma batalha que simplesmente fez uma ilha inteira sumir do mapa, mas os efeitos do magma e do gelo em Punk Hazard foram devastadores. A ilha ficou dividida ao meio, entre as chamas eternas e uma nevasca interminável. Algo que eu particularmente acredito ser o despertar das frutas logia de ambos os personagens. Fora a batalha amistosa de Dory e Brog, essa foi a luta mais longa até hoje na obra. Deve ter sido completamente insano, e se Oda mostrar pra gente uma pequena cena desse duelo, podemos ver a colisão de ataques extremamente poderosos. E claro, como foi a resolução dessa luta depois de tanto tempo? O que aconteceu ali pra vitória só ocorrer no 10º dia? Essa aqui provavelmente é a mais sem graça da lista, porque a gente já teve um pequeno vislumbre do que aconteceu, mas eu acho muito legal pensar na batalha do Kid, a primeira batalha do Kid contra os Piratas do Ruivo. No capítulo 928, Supernova comenta que perdeu seu braço em uma batalha contra a tripulação de Shanks. Até pouco tempo a gente não sabia ao certo quem era o responsável por esse feito, mas na segunda investida do Kid contra esse bando, ficou evidente que o homem que arrancou seu braço foi Ben Beckman. Agora, como? Na base da coronhada assassina, no balaço que arrancou o braço, uma doideira com maluquice, realmente uma incógnita ainda permanece. Aí depois de alguns anos, Oda resolveu mostrar pra gente o que de fato aconteceria se o Kid chegasse até o Shanks, e não foi nada agradável pro ruivo mais fraco entre os dois, né? Então assim, realmente o Shanks é um pirata muito mais poderoso do que o Staskid. Os Piratas do Barba Negra versus os Piratas do Barba Branca, os seus remanescentes. Essa foi a Guerra da Revanche ou a Guerra do Acerto de Contas. A primeira vez que ela foi mencionada foi por Nico Robin no capítulo 820. A arqueóloga disse que nessa ocasião, os membros que restaram dos Piratas do Barba Branca após a Guerra de Marineford foram derrotados pelos Piratas do Barba Negra. Assim, Marshal the Teach assumindo o posto de Edward Newgate como Yonkou. Essa informação se torna ainda mais chocante após ler a invasão de Onigashima. Nela tivemos uma boa ideia do nível de força do Marco, né, com ele segurando duas calamidades e trocando golpes contra a Big Mom. O cara é muito brabo e possui muita força, mas isso foi insuficiente contra a desprezível tripulação de Teach. Eu gosto muito do Marco, acho ele um personagem sensacional e é muito possível que nesse combate, cara, o Barba Negra tenha tido que usar, digamos, a sua tática secreta para vencer a Fênix, né? E o que eu tô querendo dizer como tática secreta? O mesmo artifício que ele usou para ferir o Shanks, o mesmo recurso que ele usou para derrotar o LOL, algo que o Oda faz questão de esconder, né? Porque todas as batalhas realmente intensas que o Barba Negra sai vencedor, ele oculta a parte final do confronto. O cara é safado, ele sempre oculta a parte final do confronto. Diferente de como foi Kid e Shanks, onde vimos o que o Yonkou fez com o Supernova, o Barba Negra e o LOL foi o oposto, foi oculto. O Supernova começou super bem, com clara vantagem, mas no final foi superado sem a gente ter visto nada dessa reviravolta, como se tivesse algo ali para ser oculto, para ainda não ser revelado para nós. Alguma coisa especial na força de Teach que o Oda não quer mostrar agora, e que é possível que o combate contra o Marco e seus companheiros tenha tido influência desse fator misterioso. Roger versus Garp. Como Roger disse para Garp no capítulo 551, nós lutamos até a morte várias vezes. Eu confio em você como confiaria em um amigo. E nem um segundinho de todos esses infames combates foi mostrado pra nós. Obrigado, Eiichiro Oda. Roger e Garp são personagens que figuram na prateleira mais alta de todo One Piece, onde apenas os mais poderosos desse universo são capazes de chegar. Barba Branca, Shebek, quiçá Sengoku, apenas essas lendas incomparáveis conseguem oferecer para nós um combate no mais alto nível. E a vontade de ver o herói da marinha lutando contra o rei dos piratas é algo que certamente vive em todos os fãs de One Piece. A verdade é que, cara, seria muito maneiro, né, ver o Gold Roger lutando com tudo que tem e também ter um vislumbre do Monkey D. Garp em seu auge. Esses confrontos aí são, em essência, as lutas mais equilibradas e insanas, cara, que esse mundo, que esse universo de One Piece já viu. E pra fechar, vamos pra um confronto que, bom, eu falei 10 ali, mas é meio que 3 em 1, tá? Kaido versus Barba Branca, Kaido versus Roger e Kaido versus Shebek. Eu tô falando de Barba Branca, Roger e Shebek, e é claro que aqui eu também tenho que ressaltar o Shanks, porque ele tava junto com essa galera ali,
atrás do Kaido, uma loucura total, realmente um nível de força, cara, é uma prateleira extremamente elevada. Mas vamos lá. Se lembra do capítulo 1001, quando o Kaido olha pro Luffy e lembra de todos aqueles que poderiam feri-lo, né, derrotá-lo? Pois é, estamos falando da imagem de Roger, Barba Branca e Shebeck, porque a luta dele contra Oden a gente viu, e a do Shanks eu já deixei num tópico dedicado, tá? O Rei das Feras dá a entender que apenas os que conseguem feri-lo estão naquela imagem, por isso seria incrível saber o que esses homens fizeram para marcar a memória da criatura mais forte do mundo. Seja levando um tapão do Shebeck para se manter no lugar quando era a tripulação dos Rocks, cara, levando um corte insano do Roger em God Valley, ou trocando golpes com Barba Branca, né, e tomando uma porrada provavelmente na embarcação de Shebeck. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, e se por acaso eu esqueci de alguma luta que você gosta e não foi mencionada, deixa nos comentários, e Musamá contra Joy Boy, a gente sabe que rolou esse conflito, mas a gente nunca teve uma menção direta a esse confronto do 1 contra 1, entendeu? Então tem coisas que a gente especula com muita certeza, com muita precisão, mas que como nunca foram confirmadas que de fato aconteceram no mangá, a gente não coloca no vídeo. Mas tendo alguma aí, cara, ó, deixa aí embaixo, quero muito saber mesmo. Outras lutas fantásticas que vocês, cara, têm na cabeça, mas até então nunca foram reveladas no mangá de One Piece. No mais, meus queridos, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê, cara, vocês sabem aonde, num próximo vídeo. É isso, galera, tamo junto. Valeu!